Chegamos, pessoal, aqui numa sexta-feira, porque tem Vale a Pena Ver de Novo, isso mesmo. E tem o apoio de Antônio Cardoso, um dos maiores criadores de ringnecks do Brasil. E aqui na tela, o Liminha vai deixar o seu Instagram para você acessar e também um QR Code, olha que legal, que você acessa e vai direto ao contato, então, do Antônio Cardoso para vocês conferirem suas aves lá do Criadouro Cardoso. E agora, na tela do Biopássaros, a vitrine dos criadores do Brasil, mais um vídeo que marcou história, então, no Vale a Pena Ver de Novo. E você que curte o nosso canal Biopássaros Mansos Pet, olha onde que chegamos, então, essa visita especial a esse laboratório que você que está aí do outro lado, que é criador, com certeza já conhece. E se não conhece, a partir de hoje, todos os detalhes, então, da Ampligen. E nas imagens eu quero mostrar para você o processo, neste vídeo de hoje, um dos processos que acontece para fazer a sexagem, então, da sua ave. Você está vendo aí como que faz lá no criadouro, no caso o nosso criadouro, que é o Biopássaros Mansos Pet, aonde que a gente está arrumando os kits, então, para trazer até a Ampligen. No caso, eu, como vim ao vivo aqui, eu trouxe em mãos. Mas o criador, é claro, vai fazer aí a remessa, vai enviar pelo correio, aonde vai chegar até o laboratório. E aqui comigo, hoje, então, para mostrar esse processo, passar alguns detalhes do laboratório, o João Piva. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, João? Muito bom dia. É isso aí. Conforme a pessoa for assistir, né? Que bom. Seja bem-vindo ao nosso canal. Maravilha. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar recebendo vocês aqui em Maringá. Era um sonho receber vocês aqui, né? De longa data. A gente sabe que a agenda é puxada, mas que bom que conseguimos alinhar as duas agendas, principalmente a tua, né? Que a gente tá vendo o canal crescendo, viajando aí para visitar vários criadores e agora chegou a nossa vez. Graças ao apoio de quem? Da Ampligen. Que começou lá no comecinho do nosso canal, a gente agradece essa parceria e hoje a gente viaja para todo o Brasil mostrando você, criador. Por isso que nós aqui é a vitrine dos criadores do Brasil, graças à Ampligen que investiu lá no comecinho, crescemos junto, hoje graças a Deus a gente já está num crescimento grande aí e é uma felicidade. Mas João, assim ó, Ampligen, como que é essa história? Um breve momento aí para explicar para as pessoas como que começou isso, porque a Ampligen ela não faz muito tempo que está no mercado, né? Mas me explica o que é Ampligen, o que é primeiro, o que significa Ampligen, o nome? Ampligen ela vem de uma combinação de duas palavras, né? Que é amplificação, que é uma das etapas que nós temos aqui dentro do laboratório, na parte de genética, e também da genética, né? O gen de genética, Ampligen. É daí que vem o nome que coroa aí a nossa empresa. Nem eu não sabia, viu? Que coisa boa que quando você faz as visitas, a Ampligen é conhecidíssima, mas você não sabe de onde vem o nome. E começou com você e quem? Quem que são o pessoal aí que tiveram essa ideia de montar esse laboratório para atender nós criadores de aves? E não é só aves, né? Vocês atendem uma variedade enorme aí por todo o Brasil. Na verdade, todo esse processo de sexagem de aves que nos trouxe até aqui, ele iniciou com o Valério dentro da incubadora da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, né? Ele estava fazendo mestrado e um dia recebeu a incumbência lá dentro do mestrado de descobrir qual que era o sexo de algumas aves de um dos professores lá da UEM. E ele, dentro do mestrado, com acesso ao maquinário todo, ele começou a desenvolver o teste e virou negócio. Incubou a empresa, cresceu e em 2008 nós tínhamos um laboratório aqui em Maringá, uma empresa familiar, nós englobamos a empresa do Valério dentro do nosso grupo. Em 2018, essa empresa já grande, né, que era São Camilo Biotecnologia, que o Valério era o diretor, essa empresa foi vendida juntamente com as outras empresas do grupo. E aí nós montamos a Ampligen, porque a gente queria continuar no mercado, atendendo os criadores, a gente gosta desse trabalho, né? Não só criadores, mas zoológicos, parques, né, pet shops do Brasil todo.
E nós decidimos montar a Ampligen. Por isso que ela tem aí 4 anos de história, mas ela tem um background aí, uma bagagem aí de mais de 17 anos. Com certeza é o melhor laboratório voltado a aves. Eu estou falando de aves porque é o meu segmento. Sim. Mas assim, hoje então o comando é você, o João, o Danilo e o Valério. Exatamente. Então, que comandam o laboratório. Os 3 sócios aqui que comandam o laboratório. Que bom. Então agora, pessoal, eu só queria passar um pouquinho da história da Ampligen, mas isso aqui, ó, isso que está em minhas mãos, eu retirei lá das minhas aves, tá? Lembrando que é tudo sem fazer nada de maus tratos às aves, a gente retira algumas peninhas, a gente conecta nesse kit, tá? E leva até o laboratório, manda, né, pelo correio, no caso eu trouxe aqui. Nesse meu caso aqui, são as penas que eu retirei são de Burkes, que é um segmento aí de psitacídeos de pequeno porte, e também de catarinas. A partir de agora nós vamos conhecer a empresa e como que faz todo esse processo, então, de exame de sexagem e, claro, também exame de saúde, que é muito importante, né? Fala um pouquinho aí pro pessoal que não é só sexagem, não. Exato. O exame de saúde aí dentro do seu criador é muito importante, Exato. Né, João? A saúde do plantel ela é um desafio constante dentro da realidade do criador, né? E a Ampligen ela disponibiliza um hall de exames aí muito grande. O nosso menu de exames é o maior menu de exames do Brasil em biologia molecular, principalmente na parte de aves, né? Mas a gente também atende outros animais, mas nós temos... a gente sempre cresceu junto com os criadores também. Então a gente acompanha a evolução de vários criadores e a gente vê que o pessoal alcança bons resultados, melhora a reprodução. Quando tem um plantel monitorado, ele tem aquela visão geral do plantel, incluindo a parte de controle de patógenos dentro do criatório. Que bom, a importância a partir de agora, vem comigo e o João, daqui a pouco o Valério também vai estar nas imagens aí, para conhecer então a Ampligen. E vamos agora, tô com as minhas peninhas aqui, várias, tá, pessoal? Eu trouxe 20 aves, para vocês terem uma ideia aqui, ó. São 20 aves. Agora eu vou adentrar ao laboratório, vou segurar na mão aqui. Olha aí, ó, o João me aguardando. Vamos conhecer então a Ampligen. Aqui a recepção, né, o laboratório. E eu estou ao vivo, estou também emocionado porque eu sempre queria conhecer. E vamos lá, João, vamos levar as benditas para ver que são machos ou fêmeas. Aqui, vamos, pessoal, sim. Este exame específico que eu trouxe para a Ampligen é para sexagem. Mas o processo de você criador aí que vai fazer exame de saúde, aí, claro, né, João, cada exame vai ter o específico que tem que mandar para o laboratório. Pode ser fezes, sangue, penas, enfim, daí é conforme o exame vai necessitar a amostragem, isso? Exatamente, dependendo da necessidade, você tem um perfil de amostragem específico, né? Seja, às vezes, amostra composta, por exemplo, às vezes precisa de sangue, de fezes, de pena, por exemplo, falando no caso de aves, né? Ou então, às vezes, só sangue, ou às vezes só a pena já basta. Então, dependendo do quadro ou do que você quer investigar, você tem que enviar um determinado tipo de amostra. Até para ter uma investigação mais precisa, né? Exatamente. Precisa, até ontem falando em off, foi muito bom, conforme até a própria doença, para esse controle, e ter uma certeza. Pessoal, tenham cuidado assim, ó, laboratório sério, e nós aqui levamos até você empresas sérias. De ter esse objetivo de procurar uma empresa que faça a coisa certa. Exato. Porque nós aqui estamos lidando com vida, né, João? Então é uma coisa bem séria, né? Não é só a saúde da ave, também a saúde do tutor da ave, do criador também, né? Porque às vezes tem alguns patógenos que são considerados zoonoses, né? Quer dizer, então, que eles podem também acometer aí, ou sendo passados para o humano. Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo com aquilo que a gente trabalha, né? E é nessa ótica que a gente trabalha, né? Sempre pensando nessa segurança, tanto para as aves quanto para o criador também, até porque, de certa forma, tem que ser um ambiente sempre seguro, né? Para todos. Agora sim, pessoal, ó, estamos preparados, vamos entrar no laboratório mesmo, né, João? Explica para nós então.
essa amostragem que eu vou entregar na tua mão aqui, essas penas agora, o que você faz com elas a partir de agora? Exatamente, agora, a partir de agora nós vamos extrair o DNA dela, daqui da parte do bulbo, da pena, né? Para poder justamente começar o processo de análise dentro do laboratório, justamente para o exame de sexagem, né? Então tem todas as identificações corretas aqui, né? Qual que é a espécie do animal, qual que é o proprietário, a identificação dele. Então, com isso a gente pode prosseguir com as análises. Vamos chegar lá então, olha pessoal, vamos lá, o João vai nos acompanhar. Até o Maurício, viu? O Maurício tá bonitinho ali, tudo de aventalzinho. Isso aí. Precisa, né pessoal? Vamos chegar então aqui no laboratório. Com licença. Vamos entrar. O Valério já tá lá a postos. O Valério já tá esperando a gente aqui já. O Valério está aqui. Olha aqui, ó. O Valério vai ficar do meu lado aqui, que vai falar o meu microfone, como o João tá de microfone, você vai falar junto com o meu aqui. Valério, pessoal, que prazer tê-lo aqui no nosso canal, primeiro de tudo, né? É um orgulho para nós, você que apostou, você, o João, o Danilo, já falei pro João lá fora, apostou em nós bem pequenininhos e que maravilha, né? Hoje estamos pro mundo, graças a vocês, essas viagens maravilhosas, eu até me emociono. E muitas viagens esse ano, muitas o ano que vem, porque aqui é a vitrine dos criadores. E olha quem está com nós desde o começo, Ampligen. Que bacana, Cláudio. Que legal ouvir isso, né, de você, porque realmente quando você apresentou o projeto, a gente percebeu que o projeto era um projeto que tinha bastante potencial, né? E por isso que a gente entrou junto com você naquele momento, né? Apoiando, o João fazendo aí a parte de marketing e divulgando também o seu canal. E é uma honra ter você aqui hoje no laboratório para a gente mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui, um pouquinho do nosso serviço. Então é isso, pessoal. A partir de agora, o Valério, que ele é mais voltado a isso, ele vai explicar nos detalhes, porque é um vídeo diferente, é um vídeo de curiosidade. Você que pensa, ou pensava, ou não sabia, hoje você vai descobrir como que a Ampligen age, então, para fazer exames, aqui no caso de sexagem, mas o exame de saúde que eu falo desde o começo desse vídeo é muito importante. Nós vamos falar também durante a apresentação, então a partir de agora vamos ver os detalhes. Valério, hoje, Bio Pássaros Mansos Pet, obrigado pela audiência. Se por um acaso você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e compartilhe os nossos vídeos aí. E sempre eu agradeço de coração, porque a audiência nossa é grande, é graças a você que está aí do outro lado. E hoje dentro de um laboratório de aves, claro, não podia deixar de ser Ampligen. E do meu lado, Valério. Valério, primeiro passo. Chegou aqui a amostragem, certo? Te entreguei. Maravilha. A gente recebe. Essa amostra é uma amostra que está chegando diferente no laboratório, né? Normalmente a amostra chega numa cartinha, né, que o criador prepara e põe no correio e manda pra gente. Só que essa aqui é uma amostra especial, uma amostra entregue em mãos, tá? Então, Cláudio, quando essa amostra ela chega no laboratório, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma triagem dessa amostra. O que é a triagem da amostra? A gente vai conferir se a coleta foi feita corretamente e se os dados de preenchimento do kit também estão corretos. Se tudo isso está correto, a gente procede para o cadastro. Se houver uma amostra que não foi coletada adequadamente, ou se o cliente, por exemplo, deixou de colocar uma informação importante, por exemplo, como a espécie, essa amostra é cadastrada, mas ela não entra para procedimento no laboratório. Aí vai para a nossa equipe de atendimento que vai entrar em contato com o cliente para obter os dados faltantes, ou então até mesmo pedir uma nova coleta, né? Porque às vezes o cliente, na hora de fazer a coleta, comete algum errinho ali, né? Por isso que é bom os dados que diz ali que não pode deixar de preencher, o criador lembrar disso. Justamente, né? Porque assim, olha, sem a informação da espécie, a gente não consegue proceder o teste. Porque o que acontece? Para cada espécie existe uma marcação molecular, uma marcação no DNA que ela é específica para aquela espécie. Então, se você não me informa qual que é a espécie, eu não sei qual marcador usar, não consigo fazer o teste, né? Aqui dentro das amostras, às vezes também existem assim, alguns erros que eles são assim muito comuns no laboratório, né? Muitas vezes essa pena
ela vem colada errada. Ao invés dela estar colada assim corretamente, olha só, né, ó, a parte de penas colada, né, a parte aqui das escaminhas das penas coladas no kit, né, e o bulbo livre, né? Muitas vezes o criador inverte e o bulbo está aqui na cola. E essa cola às vezes tem inibidor de DNA. Inibe a reação de PCR. Não consigo fazer o teste. Tem que pedir de novo. Maravilhosa, viu, né? Essa é uma baita dica aí para os criadores. Muitas vezes o criador coleta e demora um pouco para mandar para o laboratório. Deixa num armário e as formigas atacam as penas. Às vezes chega a pena aqui pra gente que a pena ela foi comida por formiga. Não Sério? A gente não consegue fazer o teste, né? Outras vezes o criador pega pena que foi caída da gaiola. Não retira a pena da ave, pega a pena caída na gaiola. A pena caída da gaiola é um problema, porque quando ela cai ali na gaiola, bactérias que estão ali naquele fundo da gaiola já contamina, né? Vai contamina essa pena e degrada o DNA. E aí chega aqui um DNA que a gente não consegue fazer o teste, né? Só que esse eu não consigo ver aqui, eu só consigo ver no final, que daí o DNA está degradado. Então normalmente a gente faz todo o processo e lá no final a gente vai ver que essa pena não tinha qualidade suficiente de DNA e aí precisa pedir uma nova amostra. Quando o pessoal coleta pena, quando ele coleta sangue, um erro muito comum, gente, que o sangue ele é acondicionado nessa parte aqui do kit, né, que é um papel próprio para o transporte de sangue. Muitas vezes o criador ele não fecha o kit. O que ele faz? Ele manda vários kits abertos, um sangue encostando no outro. Meu Deus. Aí não tem como fazer o teste, né, gente? Porque um sangue pode contaminar o outro, né? A gente não consegue dar certeza. Então essas são algumas dicas de coleta, né? Eu gosto de falar assim, que uma coleta bem feita é 50% da qualidade do exame que a gente pode entregar. Então assim, o exame de sexagem, ele é um exame que ele é feito a 4 mãos, né? As 2 mãos do criador e as 2 mãos do laboratório. Então 50% da responsabilidade de um bom resultado de sexagem de aves é uma boa coleta por parte do criador. A importância de um vídeo como esse para você que é criador de aves. E agora? Chegou a amostra vem para o nosso setor de cadastro. A Ana está aqui e a Ana vai cadastrar a amostra. Então primeiro a Ana confere se está tudo ok e vai proceder o cadastro. O cadastro ele é feito num sistema próprio de análises laboratoriais e a partir daí esse kit de coleta ele vai receber um número, que é um número único, que é o número que ele vai ser trabalhado totalmente lá dentro do laboratório. Depois disso, vamos para o laboratório. Depois disso, depois do cadastro, a amostra entra para o laboratório. E agora a amostra vai para dentro do laboratório. Vamos lá pessoal. Buscar? Dentro, literalmente, da Ampligem, pessoal da Biopássaros Mansos Pet. Agora vamos chegar na parte que todos têm curiosidade, quer dizer, tudo é curiosidade, né? Porque a gente não sabe como que funciona. Está aí. Olha lá, pessoal, a amostra, depois de cadastrada, ela recebe um número único, que é o identificador do nosso sistema. Só um pouquinho. Segura aqui, a bandejinha. Te ajuda. Né? Ele recebe um número único. Né? Deixa ele focar no número. Né? E recebe o que a gente chama de mapa de trabalho. O que é um mapa de trabalho? O mapa de trabalho é uma instrução para o técnico. Então, é com o mapa de trabalho que o técnico ele fica sabendo qual exame que ele tem que fazer nessa amostra. Porque essa amostra aqui ela pode ser feita uma sexagem, pode ser feito um exame de sanidade, pode ser feita uma genotipagem para depois fazer estudos de paternidade, maternidade. Então é nesse mapa de trabalho que vem a instrução para o técnico o que ele tem que fazer com essa amostra. É um exame específico. O exame específico. Depois, bandejinha, por favor. Bandejinha. Então,
quando a amostra entra para o laboratório, ele vai primeiro para o nosso setor, que a gente chama de setor de extração de ácidos nucleicos, que é onde a gente vai isolar o material genético que tem nessa pena, que vai ser o substrato do nosso exame. Vamos lá? Pessoal. Hoje, então, acompanhando o processo de um exame dentro da Ampligen, aqui em Maringá, Paraná. Estamos dentro agora aqui, onde que as meninas fazem realmente o exame, né? Começa todo o processo. E o Valério está aqui para passar mais informações para nós. Então, pode ir falando, Valério. Então, e aqui então o nosso técnico de laboratório, ele vai receber a amostra, ele vai conferir se os dados da amostra que foi cadastrado no kit foi transcrito corretamente para o sistema, vai conferir mais uma vez se a amostra está ok, e só depois dessa conferência que a amostra segue no caminho para então fazer a extração do DNA, do material genético. O que é importante? Se acontecer alguma inconsistência ou no cadastro ou na amostra, né, essa amostra volta para o setor anterior para que então seja feita a correção, para depois ela voltar novamente para o processo. Então pode acontecer isso também. Pode acontecer isso também. É normal, né? Um processo... Até porque assim, no cadastro é um olhar e aqui já no setor técnico é um outro olhar para essa mesma amostra. Né? Um olhar um pouco mais técnico, né? Vai ver as características dessa amostra, por exemplo, se é um sangue, vai ver se esse sangue ele está íntegro, se ele não coagulou, se ele não hemolizou, né? Vai olhar se as penas estão realmente conservadas. É a parte técnica. Vai olhar se a quantidade de penas é o suficiente, né? Às vezes vem pouca pena, aí é pouco material genético, né? Então são etapas de controle de qualidade para a gente garantir, né, a entrega do resultado de exame. Acho que é o primeiro canal do YouTube no Brasil voltado a aves que está mostrando, pessoal. Acompanhe, eu fico feliz de poder mostrar essa grande curiosidade que com certeza você que está do outro lado já mandou várias vezes para a Ampligen. Se você não é cliente da Ampligen, chegou a hora. E olha o detalhe, acontecendo aí todas as etapas então deste exame, no caso esse hoje específico de sexagem. Pode falar, pode continuar, Valério. Isso. Só mostrar um detalhe ali, se a Maria puder mostrar a tampinha do tubo, né? Olha só. Ó, a partir de agora, o kit ele para de andar no laboratório e começa a andar o tubo com a tua amostra, Cláudio. E esse tubo ele é identificado com aquele número único que chegou pra gente. Que é o que está na etiqueta também. Que é o que está na etiqueta também. É o controle. Para não haver erro de perder o material. Para a gente saber exatamente qual que é essa amostra. Então esse número agora ele vai seguir daqui até o final do processo. Esse é sempre a nossa referência. Por isso que às vezes quando o cliente entra em contato com a gente no laboratório, a gente pergunta, mas você sabe qual que é o número da requisição? Porque esse é o nosso indexador. Todo o histórico do trabalho desse exame aqui dentro do laboratório está linkado nesse número. É um número de protocolo. E se você ligar, com certeza você ligou para a Ampligen, eles têm todas as informações que você precisa. Isso que é importante. Tudo dentro do sistema. Mostra a organização. Todas as etapas, nós vamos ver se vão ter várias etapas até o resultado. Todas as etapas, o que acontece com a amostra é tudo anotado no sistema. Que bom. A gente sabe exatamente o lote de reagente que foi usado na extração de DNA dessa pena. E daqui agora, Valério, só pra gente, como é um vídeo, nós vamos acelerar o processo, lógico. Então agora ela fez essa parte. O que acontece agora com esse exame? Então, agora ela está fazendo então um processo de extração de DNA, né? Maria, demora quanto tempo mais ou menos? 15 minutos. Em torno de 15 minutos para a gente ter o DNA extraído e nós vamos para a próxima etapa então, que é fazer a marcação desse DNA, etapa que a gente chama de PCR. Então, tchan, vamos passar os 15 minutos. E 2000 anos depois, só 15 minutos, né, pessoal? Brincadeira também é bom aí durante o vídeo. Valério, então agora continua o processo, passou os 15 minutos? Justamente, passou os 15 minutos, naqueles tubinhos agora a gente tem isolado somente o DNA que estavam nessas penas, que é o substrato do nosso exame,
E agora essas amostras vão seguir o processo e vão para o próximo setor, que é o setor de PCR. A Letícia vai entregar no setor. Tá acontecendo. As amostras sempre transitam, né, por essas cabines. O fluxo ele é unidirecional, então a amostra ela não volta para nenhum dos setores. E agora a gente vai lá ver o PCR. Vamos lá ver, fica aí, acompanhe todo o processo da Ampligen aqui no nosso canal Biopássaros Mansos Pet. Obrigado você que está aí nos acompanhando e o Valerinho aqui juntinho comigo. Daqui a pouco vamos conhecer o Danilo também, que ainda não apareceu no vídeo, mas no final ele me prometeu que chega, né? Então, para ter a equipe completa, que é João, Danilo e Valério. Já estamos então na segunda fase, vamos dizer assim, já com o DNA extraído, já está aqui na outra sala, como vocês estão acompanhando o processo. E agora, Valério? Isso, agora aqui nesse setor, que é o setor que a gente chama de setor de PCR, né, esse DNA que ele foi extraído lá na extração e agora ele está ali dentro do tubinho, um DNA purinho, né, ele vai receber os reagentes que vão fazer a marcação desse DNA, Cláudio, né? São iniciadores moleculares que têm como alvo os cromossomos sexuais das aves, que é onde a gente faz a marcação num gene que é chamado de gene CHD, e é ali que a gente faz a marcação então para a gente saber o gênero, se é macho ou se é fêmea. E daqui, Valério, esse processo ele demora quanto? Ela faz isso, vai para outro setor ainda? Vai para outro setor ainda, né? Aqui, Valéria, me ajuda, quanto tempo para fazer uma placa toda de sexagem? Umas meia hora. Meia hora. Ou 15 minutos. Meia hora em média, vamos dizer assim. Meia hora em média, né? Assim, é importante a gente ressaltar, ali a Valéria ela tá com poucas amostras para facilitar, então, a gente mostrar tudo certinho, mas os lotes de sexagem, eles sempre entram de 96 em 96. Bastante, né? hein? Sim, Kit grande. É um kit grande, porque a gente chama isso de layout, é o layout da máquina lá no final, que depois vocês vão ver, que é a máquina que vai fazer então as máquinas entram cheias. A gente tem que lembrar que a gente processa assim, um grande número de amostras diário, então a gente tem sempre que entrar com a máquina cheia para poder dar conta de entregar resultado para todo mundo, né? Então, pessoal da Biopássaros Mansos Pet, agora nós vamos ficar sentadinhos aí na frente do sofá. Vamos ficar meia hora esperando. Não, né? Aqui é jogo rápido. O Mauricião aí vai editar. Então já estamos lá no outro setor, né, Valério? Isso daí. Obrigado por acompanhar aí, que coisa boa, né? Acelera aí, Maurício. E depois de longos 30 minutos, olha a Valéria, a Luzia é a dupla dinâmica aqui da Ampligen, tá? Tá chegando aí o processo final. E claro, né, o Valerinho aí vai explicando agora o que a Luzia está fazendo. Maravilha. Luzia, você pode mostrar um tubinho desse para nós aí para a câmera? Olha só, pessoal, daquele tubo grande que a gente tinha então o DNA extraído, a gente acondicionou ele nesse tubinho, e esse tubinho aí, o que ele contém? Ele contém o DNA da ave que a gente extraiu lá no primeiro setor, mais os reagentes que vão fazer a marcação do DNA. E aí, então, esses tubinhos vêm para um equipamento. Como é que é o nome do equipamento? Isso. Termociclador, que é o equipamento que faz a PCR. O que vai acontecer aí? A gente vai marcar o cromossomo sexual das aves. E como que a gente faz isso? A gente faz isso amplificando esse alvo, esse cromossomo. Esse aparelho que amplifica? O DNA, justamente. Basicamente, o que esse aparelho faz? Junto com os reagentes que a gente colocou dentro daquele tubinho, ele faz a cópia do DNA in vitro, artificialmente. Porque o DNA ele é muito pequenininho. A gente não consegue enxergar ele, por exemplo, no microscópio. Nem assim nem os microscópios mais potentes conseguem enxergar uma fita de DNA a ponto da gente conseguir fazer análise. Então, o que a gente faz? A gente vai, pega aquele trecho do DNA. Então, por exemplo, eu quero ver o cromossomo sexual de aves. Os meus marcadores, o que eles vão fazer? Eles vão lá naquele cromossomo sexual de aves e vai copiar aquele trecho, a ponto que de cada alvo, ou seja, de cada gene de cromossomo sexual de aves que tem naquele tubinho, nós vamos
produzir 32 bilhões de cópias. Meu Deus! Porque daí eu tenho muito DNA e aí eu consigo ver isso depois num gel, a gente vai separar. Então, o que a gente está fazendo nesse aparelho? A gente está produzindo DNA in vitro. É assim que é feito o teste. E quanto tempo fica essas amostragens aqui, Valério? Agora que eu quero ver se o Maurício é bom de aceleração mesmo. Porque nesse equipamento ele fica agora 2 horas. Maurício e suas acelerações. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir pro pessoal ficar 2 horas aí esperando, né? O que você acha? Vamos arrumar assunto. O pessoal gosta da Bio, né? Sim, gosta da Ampligen. Da Bio, a gente pode ir lá pra cozinha e eu posso fazer um prato. Enquanto isso, ensinando como é que a gente cozinha, igual a Ana Maria Braga. Acionando o Maurício Turbo, então, processo daqui a pouco, finalizando então esse processo. E isso, pessoal que está aí, você que está acompanhando, é maravilhoso este vídeo. Eu estou aprendendo e você vai aprender muito de como você faz tudo isso, então, dentro de um laboratório, a Bio Pássaros Mansos Pet, literalmente dentro da Ampligen. 2 horas depois. Valério, 2 horas depois. Temos a PCR pronta, pessoal, né? Então, o que vai acontecer agora? A gente produziu, né, o DNA in vitro, né? Nós copiamos o gene do cromossomo sexual dessas aves e agora a gente precisa revelar isso, né? A gente precisa ver esse DNA que a gente produziu para a gente poder fazer a nossa análise. A Luzia vai entrar em ação. A Luzia, então, vai pegar esses tubinhos. E a Luzia vai ser da mamãe, máquina, né? Daqui a alguns tempos aí. Parabéns, a Luzia. É verdade. Ah, mamãe, aí, que coisa chique. A Luzia trabalhando, então tirando as amostras. Isso. Aí. E aí essas amostras vão para um outro equipamento que se chama cuba de eletroforese. Que é onde vai... Isso, aonde a gente fala que a gente vai rodar um gel. É um gel de agarose. Esse gel de agarose ele é uma malha que ele separa o DNA por tamanho. A gente aplica uma corrente elétrica nesse gel, né? Onde você tem um polo positivo e um polo negativo. O DNA ele tem carga elétrica efetiva negativa, então a tendência do DNA é ele migrar do polo negativo para o polo positivo do gel. Então ele caminha nesse gel e enquanto ele caminha nesse gel, ele vai separando em tamanho. Quando você tem um fragmento maior de DNA, ele vai atrasando, vai ficando para trás nesse gel, e quando você tem um fragmento menor, ele vai adiantando e ele fica então mais para baixo nesse gel. Olha só. Agora a Luzia continuando, pode falando o que ela está fazendo lá, Valério. Isso, agora a Luzia ela está aplicando as amostras, né? Ela está preparando as amostras, ela está colocando... A Luzia então vai aplicar o loading nessas amostras e vai aplicar no gel. Olha lá que bacana, né? Esse gel ele tem pocinhos e cada amostra ela vai habitar um pocinho. E esse load não é nada mais, nada menos do que um corante para a gente poder então visualizar ali esse DNA. Aí, Valério, aplicou isso ó, no gel aí, os reagentes aí, coisa e tal. Aí o que faz? Aí esse gel vai receber então a sua corrente elétrica e essas amostras vão ficar aproximadamente 40 minutos nesse gel. Passado esses 40 minutos, esse gel vai para a etapa que a gente chama de revelação. Vai para um outro equipamento que se chama fotodocumentador, onde a gente vai tirar uma foto desse gel. E nessa foto é que a gente então vai conseguir revelar o DNA. Junto com aqueles reagentes que a Luzia está aplicando, ela está colocando também um corante que ele é excitado sob luz UV. Então, o fotodocumentador é um aparelho que ele tem uma câmera e que ele emite luz UV. Quando ele emite luz UV, esse DNA vai brilhar e a gente vai conseguir bater uma foto desse DNA. E tudo isso, Valério, enquanto a Luzia vai fazendo ali, nós vamos vir para a revelação. O cliente, o prazo, como é que funciona na Ampligen hoje, saindo lá da minha casa, depois que chega aqui, é lógico. Ótimo. Chegou no laboratório, quanto tempo a pessoa já vai ter os resultados aí? Porque hoje em dia é tudo online, né? Hoje é tudo online, né? Isso facilita muito, né? Para você ter uma ideia, o nosso sistema online, o servidor fica aqui dentro do laboratório e o nosso sistema online é o mesmo sistema onde vocês viram cadastrando a amostra. Então, a partir do momento
que o supervisor técnico ele verifica, né, a amostra, verifica o resultado, digita o resultado no sistema e dá um ok, fala assim, não, esse resultado está pronto, pode ser liberado para o cliente. Automaticamente o cliente já recebe um WhatsApp, um SMS, na verdade um WhatsApp ou um SMS e um e-mail avisando, olha, teu resultado está pronto, porque assim é em tempo real, isso acontece em tempo real. Isso. Apertou o botão, o sistema já dispara já esse aviso. Disso. Inclusive tu entra lá, já diz lá em andamento, já pronto. Dentro do sistema você pode acompanhar maravilhoso todo o processo do laboratório. O que a gente pede para o cliente... Minha como criador, tô olha falando, aí, que bacana. Pode falar do cliente aí que tu ia continuar? Isso, não é, eu ia comentar do prazo, né? O prazo que a gente pede para entrega do exame de sexagem é de 2 dias úteis. Mas na prática a gente entrega 90% aí dos resultados em um dia útil. Dificilmente a gente usa os 2 dias úteis. A gente pede 2 dias úteis por uma margem de segurança. Muitas vezes, quando chega aqui na etapa final do processo, às vezes é um animal que tem alguma característica genética própria, às vezes a gente precisa reanalisar. Pode demorar um pouco mais. Pode demorar um pouco mais. Muitas vezes acontece do cliente colocar no kit a espécie errada da ave. Aí quando chega aqui no final, isso não parece um ringneck. Vamos falar com o cliente para saber o que é. É um mustache. O que é legal? Lembra que eu falei assim que o exame de sexagem é feito a 4 mãos, né? Laboratório e cliente. Então a gente conversa muito com o cliente, claro, né? A gente liga. A gente é dali que sai a gente tudo, liga né? muito para o cliente, assim, porque assim a nossa preocupação é entregar um resultado correto, né? Na literatura, para você ter uma ideia, na literatura, os artigos científicos falam que essa técnica que a gente usa para fazer a sexagem de aves tem uma precisão de 99,9%, né? Ou seja, você pode ter um erro em 1000, né? Por quê? Limitações da técnica, né? Você pode ter uma ave que tem uma condição genética diferente, você pode ter uma ave que tem 2 gônadas, masculina e feminina, né? Você tem os problemas de coleta. São as exceções, né? São as exceções. A gente fala de limitações da técnica. Sim. Né? Toda técnica tem uma limitação. Acho que em todos né? os setores é assim. Todos os setores. Então tem uma limitação. Só que daí nós temos a nossa precisão que é aferida. O que é uma precisão aferida? A gente tem um registro de todas as reclamações que o cliente fala assim, olha, esse resultado não condiz, então a gente vai estudar. Toda vez que um cliente entra em contato com a gente e fala, olha, fez uma sexagem, eu estou com dúvida nesse resultado. O que acontece? A nossa equipe técnica é acionada e é feita toda a reanálise e, se for necessário, é solicitado para o cliente mandar uma nova análise para contraprova. E aí vai ter aqueles casos que realmente é uma má impressão do cliente, o sexo está correto, ou às vezes teve um erro lá na coleta, alguma coisa assim. Sim. E existem aqueles casos que realmente foi uma limitação da técnica, né? A técnica não foi capaz de discernir esse técnico. Que acontece. E a gente tem isso anotado. E a gente então faz ali a correlação de quantos a gente entrega correto e de quantos entrega com problema. E a nossa precisão hoje é de 99,998. Ou seja, de um erro a cada 10 mil exames de sexagem entregues. Seriedade da Ampligen, né? Pessoal, está aí. Isso aferido. Isso é aferido. Luzia e Valério, vem pra cá, aqui nós vamos ver a revelação. Vamos mostrar o resultado. Olha lá. Tudo isso pra chegar nessa foto? Tudo isso pra chegar nessa foto. E essa foto é linda, não tira sarro. Você pode ofender os biólogos moleculares que podem estar assistindo esse vídeo. É muito lindo um gel de agarose. Então eu só vou explicar pra vocês o que é esse gel. O que acontece aqui, Maurício? Me acompanha no dedo. Olha só, isso são raias. Que é cada pocinho daquele, olha, que a Luzia aplicou. Deixa eu pegar uma caneta que eu acho que vai ficar melhor, olha. Então a gente tem aqui raia 1, raia 2, raia 3, raia 4, raia 5, raia 6, raia 7, raia 8, raia 9, raia 10. Vai indo. Raia 20 e pouco, raia 30 e pouco, raia 50 e pouco, papapá, até a raia 96.
tá? São 96 cada vez. São 96 cada vez, os lotes são sempre de 96. E aí que a gente parte para análise, né? Luzia, você consegue dar um zoom aqui nesses carinhas aqui para mim? Ó, pode deixar maior, bem grande esse daqui. Isso, um pouquinho menos, porque eu quero mostrar o pocinho. Aí, isso, perfeito. Olha só, olha, o pocinho onde foi aplicada a amostra e a raia onde a amostra correu, né? Lembra que eu falei que a gente analisa o DNA por tamanho? Então, o que acontece? Quando a gente faz a marcação do cromossomo sexual de aves, a gente sabe que o cromossomo do macho, ele tem uma diferença de tamanho com o cromossomo da fêmea. O cromossomo da fêmea ele é maior e o cromossomo do macho ele é menor. E aí, quando eu faço a marcação, eu vejo esses dois cromossomos, né? E separo no gel. Então, e aí o que acontece? O sistema cromossomal das aves, ele é um sistema cromossomal conhecido como ZW. Ele é diferente do sistema cromossomal dos humanos. Humanos é XY. Isso. Onde o homem determina o sexo, a mulher é XX e o homem é XY. Isso. Então a mulher produz gameta X e o homem pode produzir gameta X e Y. Isso. Se um Y fecunda um X, você tem um homem. Se um X fecunda um X, você tem uma mulher. Isso. Ok? Ok. Na ave, o sistema é ZW com a fêmea determinando o sexo. É a fêmea que tem o Z e o W e o macho é sempre ZZ. Ao contrário. É o contrário, né? Outra curiosidade, pessoal. É o contrário. O sistema ZW, onde a fêmea determina o sexo. Então, a fêmea sempre vai ter o cromossomo masculino e o cromossomo feminino. E o macho sempre vai ter o cromossomo só masculino. E existe uma diferença de tamanho. Que vai definir, hein? Viu, Maurício? As menininhas que definem. Justamente. Nas aves. Nas aves já estão começando a dominar o mundo, as mulheres. Ai, ai. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho uma diferença de tamanho entre o cromossomo masculino e o cromossomo feminino, o que acontece? O macho, como ele tem um cromossomo só, ele vai ter uma banda que a gente fala. Porque ele tem um fragmento só. A fêmea... Aqui é fêmea, então? Justamente, né? Olha só. Já. Então aqui a gente marcou, olha só, essa banda de baixo aqui, olha essa banda única e essa banda de baixo, ó, nessas que tem duas bandas, olha. Essa banda de baixo é o cromossomo Z. Então o macho, ó, ZZ, 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 que cromossomos são sempre aos pares, né? Certo. Na fêmea, ela vai ter o Z e o W. Então a gente tem W e Z, isso. W e Z, W e Z, ZZ, WZ, ZZ, 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 W e Z. Então a gente vem analisando, olha só, nessa raia, uma fêmea, outra fêmea, outra fêmea, um macho, um macho, um macho, um macho, esse criador aqui vai ficar feliz, uma fêmea, uma fêmea, uma fêmea, um macho, uma fêmea, um macho, um macho, um macho. Valério, só isso valeu a nossa visita. Muito fantástico. Eu aprendi, você que está do outro lado aprendeu. Eu vou fazer o encerramento aqui, que é o processo, e agora nós vamos encerrar esse vídeo com o trio. Daí é o trio dinâmico, né? Aqui da Ampligen. Então a gente aprendeu muito hoje. E encerrando esse vídeo maravilhoso, a Biopássaros Mansos Pet dentro da Ampligen com a nova pulseira, pessoal. Olha aí, ó. E nós vamos estar levando para você aí que está nos aguardando. A visita vai receber, além de outros brindes que o João, o Valério e o Danilo planejaram, mais a pulseira nova. Olha, eu estou aqui encerrando esse vídeo muito feliz, certo? Aprendi muito, com certeza você aí aprendeu demais vendo o processo de como você faz um exame. Primeiro eu quero agradecer, eu vou começar pelo Danilo. Danilo, obrigado por você fazer parte aí da ornitologia, fazer parte aí da Biopássaros Mansos Pet. Para nós é um grande orgulho. Imagina, Cláudio, nós que agradecemos, né, a visita, ter essa parceria com você, com todos os criadores que compartilham aí do canal, que assistem,
que acompanhe esse trabalho belo que você está fazendo. E essa visita é muito importante, a gente mostrar como é feito o exame, vocês conhecer onde vocês enviam suas amostras. Só tenho a agradecer de coração. E o Danilo é criador, pessoal. Breve aí, vídeos novos na criação do Danilo, né? Daqui Isso a aí. pouco lá na tua casa. Vamos pro criatório, vamos lá acompanhar, ver os bichos. E o nosso parceiro aí, né? De todos os dias, no WhatsApp, bolando ideias. João, agradeço muito tua parceria. Nós que agradecemos, Cláudio. Muito bom vocês estarem aqui. Como eu falei anteriormente, era um desejo nosso receber vocês aqui no laboratório. E isso está se concretizando de uma forma fantástica, né? E aí a gente tem mais trabalho pela frente aí. Vamos lá. Ano de 2023 está só na metade. E 2024 que nos aguarde. Muito forte 2024. Para nós é uma maravilha. Muitas visitas, campeonatos, se Deus quiser. E o Valério é o que apostou junto com toda a equipe. De novo, te agradeço por apostar em nós. Para nós é uma felicidade de poder hoje estar indo para o Brasil junto com a Ampligen sempre. E vocês que fazem isso. Os criadores que estão aí do outro lado, que não tem custo nenhum. Você que grava aí ó, do outro lado, não tem custo. Porque os apoiadores, a Ampligen apoia de mostrar você criador. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, Cláudio. E a gente fica muito feliz com a aposta, né? Foi uma aposta certa, na verdade, né? Olha o que se tornou, né? O Muito canal, bom. né? Cresceu Olha o que se muito. tornou, como cresceu, né? As informações importantes, né? Que você leva para os criadores. Toda vez que eu vejo um vídeo, eu não sou criador, né? Eu sou biólogo, entendo mais ou menos de DNA, como vocês viram ali. Mais né? ou menos. Né? Eu gosto de falar assim, Bem modesto. que eu entendo o que acontece dentro daquele tubinho. Saiu de lá de dentro, eu já não sei mais o que acontece no mundo. Mas toda vez que eu vejo os vídeos, eu falo assim, caramba, isso é uma escola, né? Porque assim, é tanta dica, é tanta coisa assim. Eu falei assim, nossa, eu não imaginava que isso era assim. E o sotaque do Claudinho. Não, o sotaque do Cláudio é algo singular, né? Muitas vezes eu assisto só para ver ele puxar o R. Isso que é radialista ainda, né? Isso, justamente, mas o Brasil, da nossa região, mas o Brasil é bonito por isso, né? Né? O Brasil ele é muito bonito por isso, essa diversidade, tudo, tal. E eu falo do teu sotaque, mas aqui quem tá ali tá reparando, eu devo ter falado um R puxado várias vezes, porque aqui a gente fala porta, porteira, portão. Mas isso que é o lindo, né? Isso que é o lindo, isso que é o lindo. Então, assim, olha, é muita honra receber você aqui no nosso laboratório. Honra Faço nossa. as palavras do João, que era um desejo ter vocês aqui dentro, né? Espero que com esse vídeo que a gente fez, né, os criadores possam ter uma ideia melhor, né, de como que é feita a sexagem. E do que é um laboratório sério. Que é o carinho que a gente tem com as amostras, a responsabilidade que a gente tem com as amostras, porque a gente entende o nosso papel dentro da cadeia, né? Porque assim, sem fazer a sexagem, muitas vezes vocês estão de olhos fechados lá dentro do criatório. Sim. Né? Então, queira ou não, a Ampligen, ela tem o papel de ajudar vocês verem aquilo que a olho nu não é possível ver, né? E a gente fala isso da sexagem, a gente fala isso, por exemplo, dos exames de genotipagem e paternidade para os silvestres, os exames de sanidade para entender a saúde do plantel. Ótimo, né? também. Então, assim, são todos serviços que o laboratório ele disponibiliza para os criadores e com essa intenção de ser os olhos de vocês dentro do criador. E lembrando né? que esse ano, muitas visitas ainda, pessoal, o ano que vem, muitas novidades, estamos bolando aí, não vamos falar, muita coisa boa para você, criador. E aqui nós todos, e você, criador do outro lado, acho que merecemos encerrar esse vídeo com uma salva de palmas. Posso deixar um recado para os criadores? Pode. Pessoal, vocês viram como que é o processo lá dentro. Capricha na coleta de amostra. Ajuda a gente. Salva de palmas, pessoal. Merecemos. Grande abraço. E que bom que você curtiu aí o Vale a Pena Ver de Novo, com o apoio aí de Antônio Cardoso. Olha só, ele sempre está aí apoiando a ornitologia do Brasil. Tem também aqui na tela o QR Code para você acessar o contato então do criadouro
Cardoso. E até a próxima, então, sexta-feira, com mais um vídeo marcante no Vale a Pena Ver de Novo.